E aí, caminhantes, tudo beleza? Dando sequência a este vídeo aqui, hoje veremos como fazer uma análise do discurso depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Meus amigos, a garganta começou a falhar, mas não vai deixar de ter vídeo aqui no Caminhos da Linguagem. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí que tem muitas playlists para você viajar pelos caminhos da linguagem. Não esquece de teclar no sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. O principal objetivo da análise do discurso é mostrar as relações entre linguagem, história e sociedade. Ela faz isso através dos efeitos de sentido. No entanto, muitas vezes esses sentidos não estão no que é dito, mas no que não é dito. É aí que entra o interdiscurso. Entenda interdiscurso como espaço em que podemos ver vozes de terceiros dentro do nosso discurso ou no discurso de outras pessoas. O linguista francês Dominique Magnot defende que o que deve ser estudado é um interdiscurso, pois ele revela como as identidades se estruturam a partir da relação com outras identidades. O autor nos explica que os discursos nascem justamente da rede interdiscursiva. Mas antes de mais nada, o analista deve ter em mente a visão de discurso que irá usar. A visão do analista sobre o que seja discurso é muito importante, pois vai afetar toda a sua análise. Magnot nos fala sobre diferentes perspectivas discursivas. Numa primeira visão, temos o discurso como aquele que segue convenções, as quais parecem naturais à primeira vista, porém são normatizadas por colonizações ideológicas. Essa colonização pode vir de uma mentalidade, como, por exemplo, a presença de uma mentalidade filosófica em um discurso político. Nessa perspectiva, há sempre a presunção de que o discurso é controlado por um posicionamento ideológico. Em um segundo modelo, o discurso é visto como um mosaico, em que ocorrem diversas trocas entre produtores e intérpretes do discurso. Nesse aspecto, ocorre a existência de uma rede de troca discursiva, em que ambos participam da formação discursiva do outro. Podemos ver isso em alguns discursos de movimentos da música. Por exemplo, o movimento do rap brasileiro, que é diferente do movimento do rap americano. Ou junção de ritmos diferentes, quando o funk, por exemplo, se uniu ao sertanejo para criar o funknejo. E aí, a partir daí, teve diversas interpretações a respeito dos discursos contidos neste movimento musical. Nesse tipo de modelo, as convenções não são impostas, mas negociadas por quem produz e por quem recebe. Outra coisa que também influencia demais a análise do discurso é a vertente escolhida. Nós temos duas vertentes principais da AD, a vertente francesa e a vertente anglo-saxã. A vertente francesa defende que os discursos são constituídos por ideologias dominantes. Por isso, se alia à história no intuito de fazer uma contextualização. Assim, ela busca mostrar que as memórias discursivas são formadas por hegemonias. Um dos grandes nomes dessa vertente é o filósofo francês Michel Pechot. Já a vertente anglo-saxã vê o discurso como representações do mundo, que mostram o conhecimento que foi socialmente construído. Na realidade, na visão dessa vertente, o discurso é um recurso utilizado pelas pessoas para se relacionar. Essa relação pode ser de múltiplas formas, como um complemento, competição, dominação, dentre outras. Um discurso pode gerar diferentes representações também, variando em um nível mais geral ou um nível mais específico. Essa vertente ficou conhecida também como o nome de análise crítica do discurso. Podemos citar o nome do linguista britânico Norman Fairclough como um dos nomes mais importantes da vertente anglo-saxã. No Brasil, nós temos diferentes fundamentações que também podem te ajudar a fazer uma boa análise do discurso, como a grande professora Enil Landi, o linguista famoso Círio Pocente,
e o nosso mestre da linguística, José Luiz Fiorin. A partir daí, nós conseguimos começar a aprofundar no estudo das relações dentro da análise do discurso. Tá gostando do conteúdo? Então dá uma curtida que isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer. Ao estudar as conexões entre linguagem, sociedade e história, podemos analisar o discurso em diferentes níveis. Podemos pensar nas relações semânticas e mostrar os sentidos que ocorrem entre as relações discursivas. Podemos estudar também as relações retóricas e observar os itens que estão atrelados à comunicação, ou ainda estudar as relações intencionais e ver quais são as intenções por trás de alguns discursos. É importante lembrar que esses tipos de relações se conectam. Então, você pode começar uma relação intencional e, através do estudo de uma relação intencional, descobrir as relações retóricas. Ou você pode, a partir de um estudo de relações retóricas, desmembrá-lo em relações semânticas e relações intencionais. Quem vai decidir esse caminho é o analista. A análise do discurso pode fazer uso também de conceitos específicos da área, como, por exemplo, o conceito de formações imaginárias. Segundo Peixot, as formações imaginárias seriam regiões no interior dos processos discursivos em que podemos identificar a imagem que os interlocutores têm sobre um elemento. Então, temos uma notícia X e podemos pensar quais são as formações imaginárias vindas de diferentes grupos no interior do discurso. Também podemos pensar como esses discursos se relacionam a partir das formações imaginárias. Com isso, podemos pensar em diferentes tipos de análise, mas talvez vocês me perguntem, e quais são as etapas para se fazer uma boa análise do discurso? Bom, com tantas perspectivas diferentes, seria arrogante de minha parte dizer que existem etapas gerais que são para todos, mas podemos fazer algumas orientações que podem te ajudar a fazer a sua análise do discurso. De maneira geral, a análise do discurso passa por 3 estágios. O primeiro é a coleta de dados. O segundo é a análise propriamente dita. E o terceiro são os resultados, onde um analista reflete sobre os elementos que ele encontrou. Na coleta de dados, deve-se estabelecer o corpus de pesquisa. Entenda corpus como um conjunto de sequências discursivas que estão alinhadas com o objetivo de pesquisa. Na realidade, o analista precisa construir um objeto discursivo para assim realizar a sua análise. Este objeto não vem pronto. Ele é construído a partir da conversão do corpus bruto em objeto teórico de análise, ou seja, enxergando as vozes não ditas, mas presentes no discurso. Na segunda etapa, o analista vai investigar as diferentes relações entre as formações discursivas no interior do objeto discursivo. A forma como ele vai fazer isso vai depender da fundamentação teórica que ele escolheu. No fim, ele irá mostrar os resultados da sua análise, ponderando sobre os efeitos das relações discursivas e dos efeitos de sentido na sociedade. Uma dica que deixamos aqui é consumir a literatura de base a respeito do assunto. Então, ler algumas das obras de Michel Peixot ou de Norman Fairclough. Seriam excelentes, uma dentro da vertente francesa e outra dentro da vertente anglo-saxã. É interessante também consumir os livros de quem? Dos grandes nomes da análise do discurso brasileira. Então, a Émile Orlandi tem uma obra que fala sobre a análise do discurso, o José Luiz Fiorin fala sobre os elementos da análise do discurso e o Círio Pocente também escreveu obras fantásticas sobre a análise do discurso. Beleza? Agora, eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Que situações, hoje em dia, dariam uma boa análise do discurso? Deixe aqui nos comentários. Você pode também mandar um e-mail para mim e se comunicar nas redes sociais. Eu gostaria de pedir só um favor para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça que está precisando conhecer um pouquinho sobre a análise do discurso. Quem sabe essas informações podem ser de grande ajuda para o seu amigo ou para a sua amiga. Um grande abraço para você,
Fiquem com Deus e até a próxima!